Gente, 274 pessoas, por gentileza, curtam para bater 100k, tá? A gente acabou de bater nossa meta. Muito obrigado. 280 pessoas. Eu falei para vocês que até o final do ano eu ia ter 1000 pessoas vendo a minha live. Porque todos que estão aqui precisam ouvir isso, de alguma forma. Ok? Então, por favor, vamos chegar a 100 mil para mais alcançar mais pessoas. Porque essa informação aqui, eu estou me expondo. Isso aqui, vocês não irão ouvir de ninguém. Entende? E muitas pessoas estão criticando o que eu estou falando aqui. E essa energia de crítica está vindo para mim. Então, entendo isso, por gentileza. Então, a religião é o quê? É uma estratégia de você criar obstáculos nos seres humanos, mas de uma forma que ele vê como uma parte da existência dele. Quem entendeu? Quem está entendendo isso? Vamos criar algo que o ser humano agradece, volto a dizer, vamos criar algo que o ser humano agradece, ele respeita, faz parte dele, e é um obstáculo, mas ele não vê como obstáculo, ele vê como a experiência da sua jornada. Ok? Então é óbvio que quando nós lemos os conhecimentos que são gratuitos, nós somos manipulados. E o mais interessante é que, depois que eles perceberam que a religião dava certo, vamos criar outra coisa, chamado de... Então, depois disso, vamos criar outro sistema chamado... Vamos criar outro sistema chamado... Tem um povo pesado nessa live mesmo, eu já percebi. Mas eles têm que estar aqui, fazer o quê? Faz parte. Então vamos criar a religião, e nessa religião vamos fazer o quê? Vamos guiar esse humano para Deus. Deus é quê? É algo fora de você. Engraçado. É o quê? 5 sentidos. Vamos ensinar esses humanos ao quê? A estudar. Estudar o quê? Conhecimentos fora. Engraçado, 5 sentidos. Ah, mas tem aula de catequese. Claro que tem aula de catequese. O Deus bíblico, ele é algo externo de você. Gente, 5 sentidos são sentimentos, são as reações primárias do reptiliano. Ouvir, audição, cheirar, olfato, sentir, tato, degustar, ok? E ver de olhar. São 5 sentidos. O seu cérebro, ele processa. Então, por exemplo, vou explicar aqui para vocês entenderem. Quando eu estou pegando essa caneta, eu sei a textura dela e eu também sei a textura dessa luva que eu estou utilizando. Entretanto, não é a função dos 5 sentidos. Ele só serve para eu criar isso. E o sistema límbico, ele vai subdividir essa informação, criando mais ligamentos. Então eu poderia dizer que ela é densa, que ela é rígida, que ela é forte. Mas será que eu posso quebrá-la? Será que eu posso torcê-la? Será que eu posso queimá-la e como que ela vai ficar? Todo esse processo é o sistema límbico que está fazendo. E o sistema límbico fazendo isso, você fica suscetível. Para que vocês entendam por que eu estou falando isso, existe um experimento. Presta atenção.
Por que a ciência fala que não existe o espírito? Vocês sabem por quê? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que a ciência não acredita e elas não conseguem comprovar que o espírito existe? Ou a alma? Vamos dizer alma, eu não gosto do espírito, mas vamos à alma. Vocês sabem por quê? Porque o que acontece? Eles pegaram o ser humano, ok? Presta atenção, tá? Presta atenção nisso agora, porque vai ser agora que vocês vão entender tudo isso que eu tô falando, em códigos, porque tudo que eu tô falando é em código. Eles sentaram o ser humano, colocaram eletrodos. O que são eletrodos? São imagina vários plugs que ele coloca no cérebro para identificar quando o cérebro ele acende, quando passa eletricidade pelo cérebro, e eles avaliam essa eletricidade. Ele varia o quê? Esse movimento, esse agir do cérebro. Colocou um ser humano e colocou os eletrodos. Então, qualquer coisa que o ser humano pensasse, imaginasse ou sentisse, o eletrodo iria disparar. Quando eles viraram para o ser humano e falou assim, olha, agora eu quero que você fale um animal. Ele falou golfinho, leão, hipopótamo, qualquer animal. Beleza. Aí eles falaram assim, agora eu quero que vocês pensem em um animal. Aí ele pensou. E o eletrodo agiu. Ok? Agora, eu quero que você, antes de você falar, você pensa e depois você fala. Na hora que aconteceu isso, os cientistas perceberam uma analogia. Eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa nas 3 fases. Que era o quê? Antes do ser humano, presta atenção nisso, gente. Eu vou criar aqui, ó. O pensamento, presta atenção. E o pensamento gera o quê? Uma ação. Presta atenção. Ok? Eles descobriram que quando o ser humano pensa e ele verbaliza através da comunicação glutográfica, ok? Antes disso, existia uma ação. Opa, mas como assim? O cérebro ele não acendia os eletrodos quando o ser humano pensava. Ele acendia antes do ser humano pensar e posteriormente gerava o cérebro acendia, gerava um pensamento que depois gerava uma ação em milésimos de segundos. Ou seja, alguém ou algo acendia o cérebro do ser humano e posteriormente ele pensava e depois ele falava. Quando eu viro para vocês, eu virei em outras aulas eu disse sobre a manipulação. Lembra quando eu falei que existe o campo morfogenético, o inconsciente coletivo por Jung e o inconsciente pessoal? E eu disse que 8 bilhões de pessoas interferem no seu campo morfogenético, no seu inconsciente coletivo, e assim você pode ser manipulado, induzido. Como eu disse que também que egrégoras, presta atenção, pode induzir pensamentos. E se a sua aura tiver aberta, esses pensamentos entram em você, cristalina, condensa. Ele entra através do quê? Através da mente. Ele aprisiona a alma. A alma se confunde com os próprios pensamentos. O que os yogas diziam? Não confunda-se com os pensamentos. O que é a meditação? É não confundir-se com os pensamentos. E quando essa entidade barra egrégora emite uma frequência, ela emite uma informação. Toda tem uma informação. Tudo tem uma informação. Toda energia carrega uma informação. Ela entrando dentro da sua áurea, porque a sua áurea está suja. Presta atenção. Ela está suja, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acender o seu cérebro, presta atenção. Vai acender o seu cérebro, vai gerar um pensamento e você vai gerar uma ação. Quem aqui entendeu? Volto a dizer.
a egrégora vai emitir uma frequência que tem uma informação que vai acender seu cérebro e vai gerar um pensamento. Pensamento gera o quê? Ação. Ou vocês acham que uma alma vai enviar um pensamento para você agredir o seu filho? Acorda para a realidade. Vocês acham que aquele pensamento que vem para você, olha no celular do teu marido, ele está te traindo. Ou, olha aquela mulher lá, como que ela é baranga, credo. Olha como se veste feia. Quem de vocês se olha na frente do espelho e fala assim, nossa, eu tô gorda, feia. Sendo homem, sendo mulher. Pode escrever aqui. Quem tá se identificando com o que eu tô falando? Você se olha na frente do seu espelho e você fala, nossa, como que eu tô gordo. Credo, que ridícula. Olha que baranga. Aí, na hora que alguém te elogia, vem um pensamento assim, tá mentindo. Gente, o que eu falei com vocês, eu tô falando há 10 lives. Todas as vezes que você gera um pensamento, se você se identificar com esse pensamento, ele emite uma onda. O pensamento ele vai emitir uma onda. E se você confundir com aquele pensamento, através daquela ação, vai acontecer o quê? A onda vai deixar de ser onda, vai virar partícula. Virou partícula, vai virar matéria. Virou matéria, ela vai cristalizar o seu corpo. Cristalizou, vai se manifestar onde? No teu corpo. O que os médicos já falam? Câncer é doença emocional. Ou você acha que aqueles pensamentos que você tem, nossa, como você tá baranga, como você tá feia, nossa, que ridícula essa roupa. Você acha que eu vou colapsar o quê? Um corpo saudável? Um corpo harmônico? Um corpo pleno? Por que normalmente pessoas que levam a sério a academia tendem a ter um corpo esteticamente mais bonito? Mas não significa que está saudável. Entenda o que eu estou dizendo. Mas as pessoas que levam a sério de uma forma saudável, normalmente elas tendem a ter um corpo bonito. Normalmente, pessoas que praticam meditação, normalmente têm um corpo bonito naturalmente. Você já viu aquelas pessoas que praticam yoga? Normalmente, mulher, quando começa a praticar yoga, ela fica com um corpo estético. Entende? Aonde eu quero chegar? Vocês estão entendendo o segredo do yoga? É por isso que o yoga ele é juntado em 3 vertentes. O lado espiritual, o lado corpóreo e os mudras e os mantras. Junto com tântrica, massagem tântrica, junto com ayurvedas. São 5 pilares que geram a iluminação. Corpo, mente, alma, espírito e consciência. Eu trabalho as energias tântricas no meu corpo e libero-as. Eu trabalho os movimentos do meu corpo. Eu tiro a tensão sobre ele e aprendo a olhar para ele de uma forma diferente. Eu desenvolvo meus aspectos espirituais porque eu deixo a minha mente mais calma. Eu trabalho os mudras, que são formas de sintonizar as minhas energias. E eu me alimento com as energias certas para o meu tipo de dosha. 5 pilares que foram escondidos de cada um de vocês. É por isso que a sociedade está doente e cansativa.
É por isso que a sociedade está doente e cansativa. Por isso que os mestres yoga diziam: eu não preciso iluminar ninguém, eu só preciso dar conhecimento para ele, pois o conhecimento cura. Nós dizemos aqui no Ocidente o quê? Ah, não, está faltando Deus na sua vida. Você é infeliz porque você não tem Deus na sua vida. Os mestres diziam: você não é feliz porque você não tem conhecimento. A partir do momento que eles criaram e esconderam isso de vocês, criando uma religião, eu levo a meu sofrimento a Deus. Eu levo a minha solução a Deus. Deus é o quê? Os 5 sentidos. Ele está fora de você. Então, toda vez que você ora para Deus, você está orando através dos 5 sentidos. Por que Jesus disse: vem até mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele disse que ele era. Ok. Só que quando você lê a Bíblia, você esquece de ler os extracanônicos. Os extracanônicos, ele completa a Bíblia. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma cronológica. Você não começa a ler a Bíblia por Gênesis. Você começa por Coríntios. Tchau, gente. Mais uma distração para eu não despertar. Caraca, se isso aqui é uma distração. Ai, ai. É porque quando começa a falar da Bíblia e da religião, o povo fica bravo. O povo fica bravo. Entende? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Eu posso te dizer que espiritualidade é quase a mesma coisa de religiosidade. Entende? Hoje. Ah, tá. Desculpa, Carlos. Desculpa, irmão. Beijo, desculpa. Perdão. Achei que você tava falando aqui da chave, porque tem uma galera que tá criticando aqui, entendeu? Então. Entende? Ah, tá. Isso aí. Exatamente, Carlos. Desculpa, irmão. Desculpa. Desculpa mesmo. O erro foi meu. Então. Quando você lê os extracanônicos junto com a Bíblia, você tem uma linha cronológica. Você entende por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, mantras e mudras são bom fazer, simultaneamente. Entende onde eu quero chegar? Então, tudo que está fora de você é através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos é Maya, é a roda de Sansara. E esse 5 sentidos volta. Por que tem tanto religiosismo nos espiritualismos? Ou os espiritualizes, como os espiritizes. O espiritismo é uma coisa bela. Kardec sabia dessas coisas, ele estudava o ocultismo. Só que ele não teve tempo para passar, porque ele estava no finalzinho já da reencarnação dele. E ele utilizou de uma forma muito errônea algumas coisas. Ele fez algumas cagadas feias. Agora, essa coisa que a gente conhece hoje de espiritualismo, com seus ISIS, é religiosidade. A partir do momento que uma pessoa crê fielmente com o que ela está ouvindo e vendo é a pura verdade, sem refletir sobre aquilo, é uma religião oculta no espiritualista. Entende onde eu quero chegar? Presta atenção. Por que tem tanta literatura de espíritas que, ao chegar na pós-morte, estão no umbral? Leiam o livro que se chama Axé no Umbral. Axé no Umbral. Eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para você. Depois que eu acabar, tem uma parte que mostra por que tem tantos espíritas que vão para o umbral. E eles fazem, durante 30 anos, trabalhos espíritas. Caridade, doação, de abacate. Por quê? Porque é uma religiosidade oculta na espiritualidade. É os seus ismos espiritualistas, religiosos, etc.
E não tem problema nenhum, você pode ser religioso, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que enfatizar isso porque às vezes parece que eu estou atacando. Mas como eu tenho que trazer reflexão para vocês, eu tenho que atacar as crenças e as ideias só para vocês refletirem, não porque estão erradas. Entendam isso. O que eu quero trazer para vocês é, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser neopentecostal ou pentecostal, você pode participar da primeira onda dos protestantes, a segunda onda dos protestantes, entende? Você pode ser espírita, você pode ser umbandista, você pode ser qualquer coisa. E você pode ser uma pessoa maravilhosa, mesmo sendo pessoas religiosas, ok? O ponto aqui não é o religiosismo, não é o fato de você rezar, orar para uma pessoa para curá-la, porque você realmente acredita que aquilo dá certo. E realmente dá certo. Não é você frequentar um centro espírita e você fazer passe ou mandar energia de reiki para as pessoas, porque você acredita que aquilo realmente dá certo e realmente dá certo. Não é sobre isso. É sobre os sistemas que eles criaram de religião que sim impregnou a experiência da alma sobre os 5 sentidos, que porventura originou-se várias ramificações e hoje nós vivemos dentro do sistema que é todo organizado para esse fim. Você entra na escola não é para aprender, você entra na escola para você não aprender. Quantos de vocês se sentem burros por não ter tirado notas boas na escola? Ou quantos de vocês não tiravam nota boa na escola, mas se consideram pessoas inteligentes? Quantos de vocês? Cara, gente, eu nunca fiz uma faculdade. Eu quase tomei 2 bombas. Entende? Eu quase fui expulso. Mas todos vocês, de alguma forma, são inteligentes. Porque eles determinam a nós que inteligência só é você saber calcular e você saber várias coisas. Não, existem vários níveis de inteligência para cada coisa. Uma pessoa que é um atleta, começar sendo, se você for um atleta ou um lutador, você tem uma inteligência. Entende? Se você é uma pessoa que trata bem as pessoas, você é inteligente. Existem vários níveis de inteligência. Só que eles restringiram a nossa consciência para inteligência que envolve apenas os critérios da escola. Então, eles nos oprimem em notas e conhecimentos inúteis para novamente você ficar preso nisso. Entende onde eu quero chegar? Ó, gente, vou tirar um print aqui que tem mais de 300 pessoas. Já chegou a 300 e pouco, né? Não, peraí, voltou. Ô, gente, por gentileza, tem 313 pessoas. Não chegou a nem a 100k de curtidas. Por gentileza, vou dar um minuto para vocês curtirem pra gente chegar a 150 curtidas. Vai. Vamos lá. Sério mesmo, vamos lá, vamos lá. Eu vou dar esse tempinho aqui. Eu vou beber um copo d'água aqui. Vocês vão curtindo e eu vou ler nos comentários aqui. Beleza? Então não saiam, a aula vai continuar. Só tô dando uma pausa, porque vocês precisam dessa pausa para você entender isso que eu tô falando, porque é a parte número 2 sobre a Matrix. E dependendo de onde eu terminar aqui, eu faço até a parte número 3. Porque o que acontece? Na primeira aula, eu falei sobre o primeiro forma de você estar dentro da Matrix, que é a alimentação. E ninguém fala isso para você. Entende? Por quê? Porque eles falam que você não tem que se preocupar com o corpo, que é só um veículo de passagem. Mas, na hora que você entende que o corpo é um templo de manifestação da alma, que é o seu Deus particular, quem entendeu essa mensagem? O corpo é o templo do Senhor, do Deus particular, do seu sol interior. A alma é o seu Deus particular, o seu eu superior. O Atma é o seu Deus particular.
É isso que Buda falava. O que Buda dizia? O corpo é uma usina nuclear, exatamente. O que o Buda dizia? Busque o caminho do meio. Entende? Ficou gravada a primeira aula? Gente, falando sobre isso, todos vocês que estão vendo essa aula, é a primeira vez, vocês nunca viram, essa é a 10ª aula live de mais de 2 horas de conhecimento nesse nível. Quem quiser ter acesso, eu estou criando combos. Por quê? Porque essas aulas, elas ficam gravadas e hospedadas numa plataforma. Eu estou disponibilizando as 8 aulas, até, no caso, né, vai ser as 10 aulas, mais outros cursos que eu tenho dentro de uma plataforma onde vocês pagam e vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Não fiz a live sobre alimentação ainda. Eu expliquei o processo da alimentação, ainda não fiz. Porque falar de alimentação tem que falar de água, tem que falar do glúten, do leite, lactose. É melhor falar isso em e-book, é muito mais didático. Então, quem quiser adquirir as aulas e mais outros conhecimentos que eu tenho, tá? E gente, esse aqui é a 3ª semana que eu tô fazendo live. Então, não tem muito material no sentido de eu conseguir construir muito material para vocês entenderem da onde eu tirei todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês. Entende? Então é por isso. Então é só clicarem no link da bio, entrar num dos 2 grupos que já enviei já como vai ser os combos e depois é só vocês abraçarem a informação e o que for útil para vocês absorvem. Mas lembre-se, isso aqui é uma mentoria gratuita de conhecimento para fazer vocês alcançarem a sua alma, para você se refletirem. Igual eu já falei, gente, há 15 anos estudando comportamento humano, mas vai fazer 3 anos que estou estudando espiritualidade, fora o conhecimento da minha alma. Então, assim, é muito complicado juntar tudo isso. Carlos, entra no grupo, tá, do verdinho, que eu vou passar qual que é a minha rotina para descalcificar a minha glândula pineal, ok? Tem uma estratégia simples que eu te garanto que até o final do ano você vai estar mais explosivo. O Berna Henrique. Como é que tá aí a França, irmão? Você de novo aqui, obrigado, hein? Obrigado por ter aparecido. Tem um tempinho que você não estava aqui. É só clicarem no link da bio. Ok? O Berna, esse é foda, hein, cara? Conhecido como charlatanismo. Exatamente, irmão. Seja bem-vindo. Agora, 123 mil, vamos curtindo, 260, vamos tentar chegar hoje a 350 pessoas, bora manter essa... Gente, o link tá na bio, é só clicar na bio. Quem tá aqui no grupo, fala qual que são as informações que eu passo. Áudio de 10 minutos. Demorou para vender curso, então. Eu também te amo, irmão, também te amo. Entendeu? Ok? Então vamos voltar para a aula aqui, para a gente finalizar, ok? Que já vai entrar às 8 horas. Então, a partir do momento que você leva uma consciência a acreditar que a resposta está fora dela, criando um Deus. O que é um Deus? Deus é tudo aquilo que é uma deidade, tudo aquilo que é algo. Tá? Então você cria um Deus que é algo, é uma deidade. E você está trabalhando os 5 sentidos. Na escola, vocês estudam trabalhando os 5 sentidos. Na faculdade, vocês trabalham literalmente os 5 sentidos. Então você estuda a partir dos 5 sentidos. Hoje você faz medicina, infelizmente, você forma para medicina para tratar uma pessoa baseada em remédios. Ok? O neurocientistas,
o neurocientista que viralizou, se não me engano, na Indonésia, alguma coisa assim, o vídeo dele viralizou. Por quê? Porque ele estudou durante 10 anos, mas não sei quanto tempo de clínica, e ele largou tudo porque ele entendeu que ele não estava curando ninguém. E que as pessoas que estavam sendo curadas, elas eram curadas não por ele, mas por hábitos que elas tinham. Entende? E ele largou e falou assim, não, chega, eu entendi que não é. E realmente não é. Realmente não é. Né? Ano passado a gente teve o caso de um grupo de adolescentes, um grupo de pessoas que estavam na Universidade de Medicina, vocês podem você pode, gente que não conseguir entrar, é só me mandar, só me mandar no privado o número que eu adiciono lá, pronto, não saiu agora, depois da live, ou se vocês quiserem, deixa agora, senão você vai acabar esquecendo. Deixa o número no privado ali que eu vou adicionar cada um. Então, você hoje, por exemplo, nós estudamos grande filósofo, certo? Maravilhoso. Kishon, seja bem-vindo, irmão. Como é que você tá? Beijo. Abraço, irmão. Então, hoje a gente estuda, por exemplo, filosofia, certo? Os filósofos não fizeram faculdade. Ok? Não fizeram. Eles não fizeram faculdade, mas nós precisamos fazer faculdade para falar sobre eles. Gente, o link não está funcionando por causa do Google. A culpa é dele. Vocês usam o Google Chrome. O Google Chrome ele bloqueia mesmo. Por isso que vocês têm que abrir no navegador do Chrome. Aí quando vocês abrirem o navegador do Chrome, vai diretamente para o grupo. Então entre no primeiro link, que é o link do Teté. Ok? Então, a gente tem que fazer faculdade para algo que eles nunca precisaram. É uma coisa que eu falo. Hoje, para você falar de espiritualidade, você tem que ser bem remunerado. Obrigado, Richard. Seja bem-vindo, irmão. Então, se você for uma pessoa que se veste simples, você não tem status, você mora num local simples, você vive... Não, né? TT é Telegram, gente. Se você vive uma vida simples, você não é bem visto. Ah, mas Chico Xavier era bem visto. Era para os espíritas, porque só quem idolatra o Chico Xavier é espíritas, e alguns espíritas. Nós lemos sobre Jesus, nós lemos sobre Krishna, nós lemos sobre Siddhartha Gautama, nós lemos sobre Mahatma Gandhi, nós lemos sobre Lao Tse, nós lemos sobre Confúcio, nós lemos sobre Tongchen, nós lemos sobre eles, e eles eram simples. Mas se você for simples na sociedade que nós temos hoje, que é das energias tamásicas, você tem que ter status. Quem que a gente tem hoje são as pessoas espiritualizadas que mais ganham vitrine hoje. Ou a pessoa... Normalmente são pessoas que mostram vaidade e luxúria. E as pessoas batem palma para elas. Hoje, tem pessoas falando de magia negra e está sendo compartilhado para todo mundo. E estão ganhando audiência. Magia não é brincadeira. Entende? Estão ganhando voz as pessoas que estão falando de magia. Por que está ganhando voz? Porque as pessoas vivem através dos 5 sentidos. Normalmente, pessoas que trabalham com magia, normalmente sempre trabalham com feitiço de enriquecimento, de abundância, de prosperidade. Porque, sendo bem sincero, hoje, para você ganhar dinheiro sendo espiritualista, você tem que vender conteúdo para a pessoa ganhar dinheiro. Gente, falei de arquétipo ontem, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que estão extremamente com milhões de seguidores, que são pessoas com mediunidade, mas você vai entrar no link da bio da pessoa, vende só curso de enriquecimento. Formas
quânticas para a pessoa ficar milionária. Quem for esperto já sabe. Entende? Então o que acontece? É isso que está acontecendo. E aqueles que são mais simples e não vendem a abundância na vida das pessoas, elas nem dão bola. Viver de magia. É porque as pessoas não têm a noção. Quem aqui sabe sobre isso vai entender o que eu vou falar. As pessoas não têm noção que colapsar a função de onda ao ponto de você pegar aquilo, você tira a sua energia vital. Volto a dizer. Para você dominar e materializar, você usa a sua energia. Feitiço, você não usa a sua energia, você usa a energia do espírito. E aí você tem que puxar o ovo do espírito. Não, gente, buscar mudança financeira não tem problema nenhum. É isso que eu estou dizendo para vocês. Ser religioso não tem problema nenhum. Eu preciso trazer isso para que vocês reflitam. Para que vocês reflitam. O meu objetivo aqui é fazer vocês refletirem. Não é vocês saírem daqui achando que tudo que eu estou falando é a verdade absoluta. É só para vocês refletirem. A Bíblia, ela é uma contemplação de vários místicos. Ela é uma união de vários místicos. A própria Gênesis, ela é toda escrita dentro de conhecimentos místicos. Eu Ih, gente, acabou a bateria do microfone. Então, vai ter que ficar esse áudio mesmo. Então, a gente tem pessoas que estão utilizando versículos bíblicos porque na Bíblia fala sobre abundância e dinheiro para você correr atrás só dos bens materiais. Eu vou te contar um segredo da Bíblia. Quando diz que o trono de Deus é envelopado de ouro, o ouro é uma energia amarela que desce pelo seu coronário. Não é ouro de ouro. Acorda para a realidade. Por que ouro é ouro? Tem um vídeo que eu explico sobre isso. Ouro é energia da cor amarela. Quem aqui estuda isso sabe. Não é ouro de ouro. Entende onde eu quero chegar? Então não é sobre ouro, é sobre energia, porque o ouro a riqueza da Bíblia é energia. É você dominar essas energias a fim da sua própria iluminação. Mas só que cada parte da Bíblia, por fato de ser um diário de cada ser, junta parecendo que Deus aparece em tudo, e não é. Tem várias criaturas ali que se manifestam. Por que a luz amarela? Luz dourada. Luz dourada. Existem várias luzes, mas a luz dourada. Enfim, então para não sair muito desse sistema, então hoje em dia sim, a faculdade também é uma forma de Matrix. É uma forma de induzir um comportamento. Entenda-se que Matrix é tudo que leva você para os 5 sentidos. Entenda, isso é Matrix. A música te leva para os 5 sentidos. Eu falei ontem. As músicas hoje falam sobre bebida, relacionamento. Temos música hoje dizendo: se você não me atender, eu vou arrumar outros telefones para ficar te ligando até você me bloquear. A gente está ouvindo música
tá falando que o cara vai ser um sociopata contra a mulher. E o que isso acontece? Feminicídio. Por que você acha que essas músicas estão em alta? Gente, o que são mantras? Mantras são várias e várias repetições que ativam uma frequência na sua áurea que materializa algo na sua vida. Existem mantras para você se curar. Existem mantras para você fazer desdobramento consciente. Existem mantras para manifestar os seus poderes ocultos. Eu vou só falar ali, nem adianta perguntar que eu não vou explicar. Existem mudras para manifestar os seus poderes ocultos. Existem mudras para tirar dor de cólica menstrual. Existem mudras para você tirar dor na lombar, dor de cabeça, tirar sono. Isso é o poder do seu corpo, sabendo como utilizar. Programação do Hélio Couto funciona? Funciona, pode fazer. Funciona, eu acredito que funciona. Entende? Depois eu vou falar sobre mantras e passar uma dica para vocês. Então, isso é real. Então, quando você ouve uma música mais de uma vez, ela se transforma em uma repetição. A gente já sabe, através da programação neurolinguística, que todas as vezes que você ouve uma mentira 100 vezes, ela se transforma em uma verdade. Ela é programada na sua mente. Então, se você ouve uma música que fala que você vai ser um louco lunático atrás na sua ex porque ela não está te atendendo e você está enchendo a cara, o que está acontecendo? O terceiro olho é um portal, gente. Ele é um portal. Só isso que eu vou falar. E o que a gente tem hoje? A gente tem música que fala sobre conotações eróticas. E o que a gente tem? Uma sociedade erotizada. Eu vou contar um segredinho para vocês. Agora vocês vão ficar em choque. Nós temos a energia Yang e a energia Yin. Quando a mulher ela carrega a energia Yin predominante. Só que tem como a mulher carregar a energia Yang. Sabe como que ela carrega a energia Yang? Você tira o fluxo da energia do corpo feminino. Você restringe aquele fluxo. Vamos vender anticoncepcionais para a mulher. E o que vai acontecer? Os anticoncepcionais vão limitar esse fluxo de Yin. O que a gente está tendo hoje? Mulheres que estão agindo igual aos homens. Elas estão yangizadas. O quanto de mulher que está bebendo mais que homem? Qual que é o ditado? Meu corpo, minhas regras, posso fazer o que eu quiser. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas não é sobre isso. Tá ensinando a fazer pipas. Entendeu onde eu quero chegar? E ninguém te conta isso. O tanto de mulher que tá yangizada é absurdo. E a gente está tendo uma sociedade yang. Ou vocês acham que esses movimentos que estão criando tá regendo a energia do yang? Yang é a energia expansiva, gente. Esses grupos que estão sendo criados, ele é para enfatizar, alimentar a energia yang de uma mulher. E o que está acontecendo? A sociedade está ficando mais yang. E uma sociedade, quando chega a estado mais yang, o que acontece? Guerras. Porque qual que é o intuito das guerras? Expandir. Esse é o poder do yang, expansão. O poder do yin é contração. Entende onde eu quero chegar? A mulher é a leveza, ela é a espiritualidade, ela é a sincronia, ela é o que traz o belo, ela é aquela única flor que está no meio do lodo. O homem, sendo o yang, ele é o cara que limpa o lodo para que a flor fique bela do jeito que ela está. Entende? Então vamos tirar o yin da jogada e vamos acrescentar o yang. Então é esse. Então vamos oprimir a mulher desde o começo e vamos fazer com que ela não queira ser mulher e não queira exercer o trabalho dela sobre a realidade.
Então vamos tirar essa energia dessa mulher e vamos transformar ela em yang. Vamos fazer as mulheres pararem de querer ser mães e vamos fazer essas mulheres correr atrás de dinheiro. Porque os trouxas dos homens já fazem isso. Vamos fazer as mulheres agir igual os homens, porque deu certo, não dá? Os homens correm atrás de dinheiro. Gente, o que as conversas que rolam nos bastidores dos homens? Cara, quanto mais dinheiro eu tiver, mais mulher eu tenho na minha mão. A verdade é essa. Você vê esse tiozão com os carrão e sempre tem alguém que tá lá, né? Infelizmente. E volta a dizer, não tem problema nenhum a abundância financeira. E não tem problema não ter filho. Não é, gente, eu só tô usando essas reflexões para causar reflexões. Eu tô usando esses temas para causar reflexões. Então, reflitam sobre isso. Entende onde eu quero chegar? Por quê? Porque a mulher, entenda uma coisa, gente, a mulher ela tem um poder de criar uma realidade, de criar uma sociedade pura e bela. Por que você acha que a criança ela se conecta com o cordão umbilical de uma mulher? Por que você acha que normalmente a mulher é sempre mais doce? Por que você acha que quando o homem está destruído, quem ergue ela, ele é a mulher? Por que eles falam que atrás de um grande homem existe uma grande mulher? Entende? Porque a mulher tem esse poder. Por quê? Por que ela tem esse poder? Porque a mãe natureza é uma mãe Gaia, mãe terra. Por que mãe? Por que lua? Lua é mãe. Sol é pai. Sol aquece. A mãe esfria, acalma, neutraliza, direciona. Por que nós, no final de um dia cansativo, no final das contas, a gente só quer um abraço de uma mãe? Exatamente. Mulher tem o poder de construir e destruir. E mulher pode destruir um homem. Entende? A mulher ela pode acabar com o homem. Como que você acaba com um homem? Fazendo a mulher deixar de ser mulher. Ou desconstruir a ideia de ser uma mulher. Ser feliz. Agir com esse divino. Quem já ouviu falar? O divino feminino. O poder divino feminino. O homem não tem tanto poder sobre a mulher. Ele só tem um poder sobre a mulher quando a mulher tem energia masculina. Quando a mulher tem energia masculina, ela tem um poder sobre ele. Ele tem um poder sobre ela. Porque eles vivem na mesma sintonia. Todos os seus relacionamentos de vocês, mulheres, deram errados porque vocês estavam na energia masculina. Você quer ver como que uma mulher está na energia masculina? Não tô falando para vocês não terem independência, gente. Eu não tô falando. Tô falando que a sociedade cria essas situações justamente para criar uma matrix. O homem, ele presta. O homem, ele presta. Mas eu entendo que a definição de ser homem, ser mulher, ser mãe, ser pai, não tem nada a ver com a alma. É uma construção de ideias que se confundem com os pensamentos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos homens que agem da mesma forma, porque eles sintonizam com os obstáculos criados pela Matrix, criado pelos tentáculos. E o que a gente tem? Homens que se identificam e agem daquela forma. E como que você foge disso? Não tem como fugir não, filho. Se você não for lúcido, eu falo pra você. Se o homem ele fosse mais presente na própria criação do seu próprio filho, a sociedade seria melhor. Entende? Se os homens estivessem mais próximos das suas criaturas, seus filhos, o mundo seria melhor. Porque aí o homem desenvolveria dentro dele
Ing. Mas o que o homem faz? Ele deixa tudo nas costas da mulher porque ele não quer se aborrecer com aquilo. Então, aqui era para causar reflexões para vocês. Então, a sociedade, ela criou esse sentido. Então, a gente tem a música, ela tem esse poder, porque música é mantras. E toda vez que você escuta a mesma música, você está reprogramando a sua consciência. Aí eu bebo. Beba, 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 aí eu bebo. O que a gente tem? Uma sociedade que bebe. Funciona muito bem. Entende? Então, é isso que acontece. E isso é Matrix. A partir do momento que a alma, vivenciando uma experiência corpórea, através dos 5 sentidos, você cria na periferia dessa mente, dessa alma, obstáculos, e os obstáculos, da mesma forma que os elétrons doam-se para outros átomos, originando outros compostos químicos, da mesma forma que esses elétrons dentro do seu corpo doam-se, ocorre um processo de radical livre, os obstáculos se confundem com os pensamentos, porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, esses obstáculos, o que é a primeira lei do Hermes? O todo é mente. E tudo é mente. Essas energias irão se confundir com os pensamentos e todas as manhãs, quando vocês acordam, vocês colapsam, porque vocês são criadores. Então, vocês vão colapsar o quê? Vocês vão colapsar a ideia e o fluxo de pensamento. O que a gente tem hoje? Pessoas ansiosas. O que a gente tem hoje? Pessoas depressivas. O que nós temos hoje? Uma sociedade depressiva. Vocês nunca se perguntaram por que tem tanta depressão? A gente está na era da depressão. E é justamente na era onde a tecnologia mais evoluiu. Onde os vídeos são mais divulgados, onde você tem mais oportunidade de ter mais conhecimento. Mas também é a era onde os influencers são mais bem pagados, mais bem remunerados. E normalmente são os influencers que mais faz coisa idiota. Os influencers fazem coisas idiotas, coisas que estão nos 5 sentidos, para fazer com que a alma acredite que aquilo é o caminho. Aquele é o caminho, aquele é a verdade e aquele é a vida. Quem entendeu o que eu quis dizer? Hoje nós temos influencers que eles mostram o caminho, a verdade e a vida. Engraçado, né? Já ouvi essa frase em algum lugar. Mas normalmente, sabe o que é interessante? Normalmente esses influencers, eles falam de quem? De Deus. Eles agradecem a Deus. Eles oram por Deus. Mano, eu te entendo. Eu te entendo, Risson. É complicado. Eu já conheci uma moça que ela faturou 30 milhões. E ela tava em estado de loucura, cara. Ela me procurou quando eu tava ausente. Eu não tava, pra você ter noção, eu não tava mais gravando vídeo. Eu tava 1 ano parado, só estudando, fazendo minhas meditações. Ela, por algum motivo, viu um podcast meu de mais de 1 ano. Encontrou meu perfil, mandou mensagem pra mim no privado. E ela tava em estado deplorável. Deplorável. E eu fiquei vários dias conversando com ela. Hoje em dia ela nem me responde mais. Óbvio, né? Ela voltou pro fluxo, enfim, pra vida dela e tudo mais. Mas quando ela tava na pior, eu tava dando suporte pra ela. Mano, a melhor coisa que você faz, meditação e mantra, mano, é a melhor coisa que você faz. Você tá se alimentando, né, irmão? Você tá se alimentando.
30 milhões ela faturou. E ela estava em estado de loucura. Entende? É exatamente, Deus não existe. É isso que eu quero dizer para vocês. Deus é uma criação externa, fora de você. Ele não é real. Não, não é ingratidão, não. Isso aí é a realidade dela. Entende uma coisa? A ingratidão ela só existe a partir do momento que a pessoa acredita que aquilo que ela está fazendo não é certo. Se ela acredita que a atitude que ela está tendo é certa, não é ingratidão. Ela está fazendo o que ela acha certo. Jesus não, mas o ego que nós chamamos de Jesus, ele existiu. Ele não chamava Jesus, óbvio. Tá? Porque o Jesus Cristo, ele é paulistiano, trago por Saulo de Tarso. Ok? O Cristo, ou Superman, ou Salvador, é trago por Tássio. Não, Jesus é o ser Jesus. Sim, não o nome dele era Jesus, mas sim. Gente, olhe os vídeos que eu tenho nesse perfil. Cada vídeo, cada live é um código. Só vocês olharem, tá aí gratuito. Dá uma fuçadinha que vocês vão gostar. Vai por mim. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Presta atenção para que algumas pessoas... Gente, 270 pessoas vão chegar a 200k de curtidas para chegar a 350 pessoas. Porque eu tenho que trabalhar amanhã, sou CLT como igual vocês. Eu ganho menos de um salário mínimo. Então eu tô fazendo isso aqui e eu preciso dormir para acordar 4 horas da manhã. Hoje eu estudei durante 7 horas. Então assim, eu já tô cansado. Tá? Então, por favor, por gentileza, faça esse favor a mim, a pessoa, para me ajudar mais pessoas a alcançar esse conhecimento. Você sabe que por causa... você sabe que por causa que a igreja injetou a minha vida, eu julgo. Cara, é complicado. Então tem gente que tá perguntando por que a gente cocria infelicidade, por tudo isso. Gente, presta atenção que eu vou falar novamente. Existe um experimento que colocaram eletrodo no cérebro do ser humano e eles perguntaram: fala um povo. Eles falavam um povo. Fala um golfinho, qualquer animal, tá? E eles entenderam que todo pensamento, quando acendia, gerava um pensamento, o pensamento gerava uma ação. Ou seja, você se comunicava. Ok? E eles entenderam que antes de gerar um pensamento, o cérebro já se acendia. Então, o fato dele acender significa que alguém ou algo influencia o pensamento do ser humano e gerando uma ação. Isso é cientificamente comprovado. Isso não é espiritualismo, isso não é pseudociência, isso é cientificamente comprovado. Entretanto, quando nós percebemos que essa influência que pode acender o cérebro, ela pode vir tanto da sua alma, que a alma, para quem não sabe, é o eu superior, ok? É a alma. Só que se a alma estiver aprisionada dentro de uma cúpula, um domo,